Nós vamos analisar aqui as falas dos dois. Eu vou tentar colocar aqui um pouquinho mais para frente. Aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. No Brasil, é isso? Exatamente. Muito bem. O irmão Isaías, segundo a colocação dele, ele tem muitas pessoas que sugeriram a ele que ele fizesse algumas perguntas para mim. Então nós estamos no podcast. O irmão sabe que no podcast está gravado. Então eu aceito qualquer tipo de palavra, até de ofensa, não tem problema nenhuma, só que o irmão tem que suportar o que eu vou falar também. Correto. Tá bem? Você quer começar a perguntar primeiro? Vamos lá. Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, né? Obrigado, irmão Samuel, por sempre dar essa oportunidade para nós. E aquela outra vez que eu vim, em nome da nossa amizade, muitas pessoas falaram: ah, Moisés, foi muito devagar, podcast, vocês começaram ali, você não apertou o irmão Samuel em nada. Aí eu falei: então tudo bem, vamos pegar algumas perguntas que as pessoas têm e vamos elaborar, né? Bom, nossa igreja é a Comunidade Cristã no Brasil, irmão Samuel tá aí. Beleza, então aqui o Samuel apresentou o Isaías Francisco Morato, todo mundo já conhece ele, e deixou claro ali que ele estava disposto a responder qualquer questão ali, né, desde que fosse de forma respeitosa e assim por diante. E aí o Isaías ele coloca que as pessoas elas acharam por bem fazer algumas perguntas e ele levar lá para o Samuel Trevisan responder, tá? Vamos lá, vamos continuar. O canal também da CCA, Igreja Congregação Cristã Apostólica. E vamos lá. Aqui não é uma rivalidade, mas sim um debate. E é gostoso um debate, né, educativo. Bom, Samuel, vamos lá. Vamos começar pela Congregação Cristã no Brasil, que o senhor foi 21 anos ancião na Congregação Cristã no Brasil. Tem muitas pessoas que perguntam: o senhor já teve muitos anos de ancião, recebia salário lá na Congregação Cristã no Brasil para ser ancião? Existe mesmo esse negócio? Bom, aqui ele vai começar a fazer aquelas perguntas que a gente já conhece de CCB. Deixa eu ver aqui, eu vou colocar um pouquinho mais para frente. Vamos tentar aqui, ó, esse trecho aqui, vamos ver aqui. Olhando para um sonho, você não acha que você foi fraco? Agora é a minha resposta, né? Mas você não acha que você foi fraco? Não, preciso responder. O senhor vai deixar eu responder? Claro. Quando o senhor colocou Congregação Cristã. Tá aqui, ó. Esse trecho aqui eu acho maravilhoso. Esse trecho aqui. Eu vou colocar aqui um pouquinho antes. Eles vão começar a falar sobre o nome Congregação Cristã no Brasil, a placa da CCB, que vocês podem observar que tanto Samuel Trevisan, lá na igreja dele, há anos atrás, ele usufruiu dessa placa CCB, e o Isaías de Francisco Morato também utiliza da marca CCB, como eu até coloquei aí para vocês o vídeo em questão, ok? Então o Isaías, nos tempos atuais, ele usufrui da sigla CCB. Ele poderia ter colocado lá no canal, no vídeo, né? Ele poderia colocar ancião da comunidade cristã e assim por diante, mas ele colocou ancião CCB, urgente CCB. Ok? Então, vamos lá, gente. Então agora nós vamos ouvir aqui os dois falando e o Samuel Trevisan apontando, chamando Isaías de enganador, tá? Vamos lá. É um absurdo você fazer um negócio desse. Você está enganando o povo. Você tem que trocar o nome da tua igreja. Coloca o nome lá, Igreja do Santo do Oitavo Dia. Inventa o nome. Beleza. Presta atenção aqui, ó. Então, o Isaías ele começa a ser chamado de enganador, tá? Eu vou colocar um pouco antes para a gente entender todo o contexto. Vamos lá, vamos ouvir. Uma vez eu cheguei para o senhor e falei, irmão, o senhor lembra que uma vez o senhor queria mudar a placa da igreja de Ministério de Jandira para uma outra? O senhor falou, nessa época eu trabalhava com o senhor. O senhor falou, ora Deus, vê o que Deus, alguém tem algum caminho. Aí eu falei para o senhor, irmão Samuel, eu dormindo, o senhor me apontou um nome, Comunidade Cristã no Brasil. Aí eu vim falar com o senhor, até na época da nossa rádio e tudo. Presta atenção. Vocês estão vendo esses dois senhores na mesa, certo? Observe como que funciona. Há mais de 100 anos atrás, o Luiz Franciscon ele teve uma revelação que era para poder
fazer ali a congregação cristã no Brasil. Ou seja, na verdade ele teve uma revelação que era sobre o batismo, né? Então, o batismo lá da igreja que ele estava errado, e aí ele foi lá e anunciou para aquelas pessoas que eram da igreja dele que aquele batismo por aspersão estava errado. E aí, quando o ancião dele chegou de uma viagem, porque o ancião tinha deixado a igreja na mão dele, do Franciscão, para cuidar, e tinha ido viajar. Aí, nesse interim, o anjo de Deus, né? Ele poderia ter descido na época que o ancião estava ali, mas não. Ele achou por bem só descer na época que o ancião não estava ali. Aí o anjo foi lá visitar, em particular, sendo que Jesus, a revelação, por exemplo, que Jesus levou lá na montanha, lá, foi para 2 pessoas, né? Jesus levou 2 testemunhas e Jesus ele ainda falou que as coisas deveriam ser feitas com testemunha. Só que, vejam que interessante. Por Franciscão, o anjo revelou para ele que o batismo da igreja dele, da presbiteriana, estava errado. Aí ele foi lá e anunciou para a igreja, o ancião não estava lá, ele anunciou para a igreja. Ele foi lá e marcou o batismo, o batismo segundo a liturgia dele. O ancião não estava lá. E ele conseguiu batizar, acho que, salvo engano, que foi 8 pessoas. Salvo engano, que foi 8 pessoas. 8 ou 18, alguma coisa assim. Quando o ancião chegou, ele encontrou a divisão na igreja. Aí ele foi confrontar o Franciscão. Franciscão foi lá, entregou o cargo dele, pegou as 18 pessoas e levou. É a mesma coisa. Não mudou nada do tempo lá para esse tempo agora. Tá? Não mudou nada. Esses 2 senhores que estão sentados aí, quer dizer, os 2 tiveram uma revelação com o anjo. Com Deus revelando alguma coisa, sei lá. Deus mostrou para um que era para abrir uma igreja e mostrou para ele o nome da igreja. Para o outro também Deus mostrou a mesma coisa, só que outro nome de outra igreja. E cada um tem uma doutrina diferente. Cada um enxerga Jesus de forma diferente. Por isso que tem debates. Certo? Então, preste atenção como que esses anjos são confusos. Esse céu que eles tanto pregam, que eles ensinam, é confuso. Vejam que as obras da carne é manifesta aí, né? É facção, né? Facção é divisão, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. É a mesma coisa aí. Eu sou do Isaías. Eu sou do Samuel Trevisan. Mas por que não se junta? Não é o mesmo Jesus? Ah, não. É porque a gente tem entendimentos litúrgicos diferentes. Ah, então não é o mesmo Jesus. Não tem nada a ver. E outra coisa, publicamente o Samuel Trevisan disparando publicamente. Você é um enganador. Vê que coisa estranha, né? Cristão acusando o outro publicamente. Você é um enganador. Olha só. Aí o senhor falou, não, comunidade, não, nós já temos um nome já à vista. E aí o senhor colocou CCA, Congregação Cristã Apostólica. E a nossa ficou Comunidade Cristã no Brasil, por um sonho que Deus me deu. E depois eu falei, abrimos aquele ponto, aquela igreja, tudo. Mas você não acha que está sendo muito infantil? Sim. Você não está sendo muito infantil, muito criança, de querer enganar o povo? Tá certo? Você não acha que você está sendo muito infantil? Você não está sendo muito moleque, criança, querer enganar o povo? Então, o Samuel Trevisan é um cristão, certo? O Samuel Trevisan apontando para o outro cristão e falando, você está enganando, você está querendo enganar o povo. Entendeu? Tipo assim, eu vou te desnudar aqui na frente de todo mundo aqui, entendeu? Vou desnudar você nas redes sociais. Pronto, você é um enganador. Vamos lá. Enganar mandado, chamar sua igreja de CCB, você não acha que isso daí é falta de conhecimento, falta de inteligência? Colocar CCB na sua igreja? Porque você falou comigo aquela vez, e eu falei... Aqui, ó. Isso é falta de inteligência. Automaticamente chamou ele de burro nessa situação, né?
Nessa situação, ele acabou chamando ele de burro. Você é um burro, você está sendo burro. Nessa situação, você está sendo um burro. Tá? Então, isso aqui é acusação, tá? Isso aqui é o Samuel Trevisan tá acusando ele. Tá aí, ó. Vamos lá. Que não, então você está sendo testemunha que eu nunca quis colocar CCB, porque eu não posso enganar a Irmandade. Aqui, ó. Ele falou aqui, ó, o Samuel Trevisan. Depois eu vou colocar outro vídeo, tá, gente? Fique aqui que eu vou colocar um outro vídeo e vamos ver se o Samuel Trevisan tá falando a verdade ou mentira. Ele ali acabou de afirmar aqui que ele nunca quis colocar CCB, para não enganar a Irmandade. Ele nunca quis colocar CCB. Presta atenção, vamos continuar. Quando fala CCB, Comunidade Cristã Apostólica, é um absurdo você fazer um negócio desse. Você está enganando o povo. Você tem que trocar o nome da tua igreja. Coloca o nome lá, Igreja do Santo do Oitavo Dia. Inventa o nome. Quando o senhor... Mas tira. E outra, você... Quando o senhor colocou CCA. Calma. Ó, agora, presta atenção aqui, ó, nesse embate aqui agora. Faz a leitura corporal deles. Certo? O Samuel Trevisan com a mão espalmada, falando, calma. O Isaías com a mão para baixo, assim, ó. Certo? Com a mão virada com a palma para cima, já apontando assim, com o dedão assim. Isso aqui é uma acusação. Aqui ele já vai começar a acusar. Certo? E a leitura corporal do Samuel Trevisan é defesa. Não, calma, calma. Deixa eu terminar aqui. Porque o Samuel Trevisan, ele tocou num ponto. Ele desnudou o Isaías aí. Ele desnudou. Certo? Aí o Isaías agora está tentando entrar com uma defesa dele. Vamos ver o argumento do Isaías. Calma, calma. E você colocou, você falou para mim que Deus te deu esse sonho. Todos os sonhos vêm de Deus. Quando você sonha, quando você está em sinceridade. Agora, você acabou de falar que foi um sonho. Sim. Agora, se você fala assim, não, Deus me mostrou, foi uma revelação, você está apelando para um sonho. Você não acha que você foi fraco? Aqui, ó. Você não acha que você foi fraco? Você está apelando para um sonho. Não, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na verdade, esses líderes religiosos aí, eles se escondem atrás dessas revelações e sonhos, tá? E isso tudo é para mostrar para o povo que eles conversam com Deus, que eles têm contato com Deus, com seres divinos, com seres celestiais. Isso é para obter respeito. Isso é para poder obter a dominação. Quando você fala, Deus falou comigo, quando você fala, o anjo me visitou e veio aqui, automaticamente eu sou colocado como um ser separado. Não, aquele cara ali, Deus fala com ele. Não, aquele cara ali, o anjo tá direto com ele. Não, aquele cara não toca nele, não aponta para ele, não se levanta contra ele, porque aquele homem ali, entendeu? Então, uma forma de dominação. Isso é manipulação. Ok? Então, é para vocês entenderem como que funciona o meio. Então, o Samuel, ele está tocando exatamente nisso. Olha, quando você diz que Deus te deu um sonho, você não está sendo infantil? Você não está sendo infantil? E aí o Samuel agora está fazendo uma acusação, tanto que ele apontou com o dedo. Agora vamos ouvir aqui o Isaías, vamos lá. Agora a minha resposta, né? Mas você não acha que você foi fraco? Não, preciso responder. O senhor vai deixar eu responder? Claro. Quando o senhor colocou congregação cristã, e aí veio o Ministério de Jandira bem pequenininho, o senhor enganou o povo da CCB também? Ó, eu sabia. Pronto, aí ó, você viu que o Samuel, ele teve que abaixar agora, se encurvar. Por quê? Porque o Isaías, o que foi que ele fez? Ele mexeu a peça no tabuleiro. Então você mexeu a sua peça aqui, agora eu vou mexer minha peça aqui. Certo? Então você comeu minha pedra aqui, agora eu vou comer a tua aqui. Pronto. Agora ele derrubou a narrativa do Samuel. Tipo chumbo trocado, entendeu? Chumbo trocado não dói. Aí, agora, quem tá sorrindo assim, né? Agora, quem tá se roendo de raiva por dentro é o Samuel Trevisan. Pô, ele me pegou, agora me desnudou. E o Isaías agora ele vai estar sorrindo, agora ele vai estar por cima, né? Pronto, agora eu consegui dar um laço aqui, que agora eu quero ver ele se sair. Quer ver, ó? Parabéns. E aí? Por favor. Ó, nesse momento aqui, vocês podem observar que o Samuel Trevisan,
ele mexe a cadeira, certo? Ele bate parabéns, por quê? Porque aqui ele está oxigenando o cérebro para poder responder. Nesse momento, ele está oxigenando o cérebro, ele está fabricando na mente dele uma resposta para poder responder à altura para o Isaías, certo? E agora ele vai com o dedo em riste, e agora ele vai responder. Eu quero que vocês observem a resposta do senhor Samuel Trevisan, depois eu vou colocar alguns vídeos para vocês verem se essa resposta que ele vai dar aqui agora é verdade ou é mentira. Quer ver, ó? Ele acusou o Isaías de Francisco Morato de ser um enganador. Presta atenção aqui nessa resposta. Primeira, não. Isso aqui tá ao vivo. Tá ao vivo, filho. Tá ao vivo, né? Tá ao vivo. Quando segura que isso vai ser corte. Não, eu acho excelente. Primeiro, na minha ignorância, eu não coloquei Congregação Cristã no Brasil, Ministério de Jandira. Não, colocou Congregação Cristã. Primeiro eu coloquei Congregação Cristã no Brasil. Exatamente. Foi quando o Brasil... Enganando o povo. Calma. Na época, sim. Na época, ó, presta atenção. Na época, sim. Só que agora ele vai mudar. Ele viu que ele caiu numa contradição porque ele falou, na época, sim. Porque a pergunta do Isaías foi, enganando o povo. Ele falou, na época, sim. Agora ele vai mudar. Quer ver? Ó, olha só. Não era enganando o povo. Mas eu sou enganando o povo. Você está. Tá? Porque você fez rádio comigo há quantos anos atrás? Há uns 9 anos atrás. 9 anos. E 9 anos fora da questão do Brasil, você não aprendeu ainda? Tá ruim, filho. Vai aprender o quê? Tá, eu vou falar já. Quando eu saí da questão do Brasil, a minha cabeça... Olha só, você viu que o Isaías ele perguntou assim, aprendeu o quê? Sendo que, recentemente, o próprio Samuel Trevisan falou que ele não entendia nada de Bíblia, que agora que ele estava, depois de não sei quantos anos, que agora ele deve estar com 70 e tantos anos, sei lá, 80, agora que ele está aprendendo um pouco de Bíblia. Aí o Isaías foi lá e perguntou, deu uma outra cartada nele, aprendeu o quê? Vamos lá, vamos continuar. Era cabeça de cristão no Brasil. E lá eu não era de Cristo, eu era cristão no Brasil. Mas Deus teve misericórdia da minha alma e me tirou de lá. Graças... Olha só, ele falou aqui nesse trecho que lá, quando ele era de lá da congregação, ele não era de Cristo. Aí ele tá falando aqui, ó, ele com a mão para cima, você vê como que é o negócio, né? Não jurar e por nada, tá escrito lá, né, que não é para fazer juramento. Mas ele próprio levanta a mão para cima e ele fala, olha o que ele vai falar aqui sobre ter saído da congregação. Ele fala que foi Deus que tirou ele de lá. Ele afirma aqui, ó, foi Deus que me tirou de lá. Vamos lá, ó. Graças a Deus. Então quem tá lá, Deus não teve misericórdia. Não, eu tô falando que Deus teve misericórdia da minha alma, não tô falando dos outros. Entendeu? Ó, vou colocar aqui um pouquinho antes. Ele afirma que foi Deus que tirou ele de lá. Não, Deus me tirou. Deus teve misericórdia e me tirou de lá. Brasil, a minha cabeça era cabeça de cristão no Brasil. E lá eu não era de Cristo, eu era cristão no Brasil. Mas Deus teve misericórdia da minha alma e me tirou de lá. Graças a Deus. Que Deus me tirou de lá. Só que, peraí, nós temos dois problemas. Primeiro, que você não foi tirado de lá. Foi feita uma circular, foi dito que você era uma apóstata da fé. Segundo, você quis voltar para lá. Você quis voltar para lá recentemente. Complicado, né, seu Samuel? Graças a Deus. Então quem tá lá, Deus não teve misericórdia. Não, eu tô falando que Deus teve misericórdia da minha alma, não tô falando dos outros. Tô falando da minha pessoa. O senhor tá falando de lá. Não, tô falando da minha pessoa. Tá, e aí então o senhor, Deus teve misericórdia só do senhor, os outros não, tudo vai morrer lá. Eu estou falando de mim. Porque eu era ancião lá. Agora o povo, filho, é o departamento. Você está falando do ministério de lá ou da Irmandade? Tô falando de um geral. Estou falando da vida do Samuel Trevisan. O irmão Samuel Trevisan foi cooperador, foi ancião. Eu estou falando da minha pessoa. Isso, eu não posso falar por terceiro. Quando Deus teve misericórdia de mim, me tirou de lá, mas eu saí com a cabeça de lá, então eu coloquei o nome Congregação Cristã no Brasil. Foi quando eles entraram com ação contra mim. E perderam o direito de eu poderia usar o nome Cristão no Brasil. Só que imediatamente eu falei, peraí, eu vou... Presta atenção, ele está falando que a congregação, naquela época, quando entraram com uma ação para não utilizar o nome da CCB, ele está afirmando que a congregação, naquela época, perdeu o direito. Perdeu o direito e ele poderia continuar com o nome da CCB.
Tá? Vamos lá, vamos continuar. O mesmo nome, eu estarei enganando o povo. Aí eu coloquei Congregação Cristã no Brasil, Ministério de Jandira, e imediatamente mudei para Congregação Cristã, Ministério de Jandira. Aí diminuiu. Entrei num patamar, mas isso tudo aconteceu em menos de um... Foi muito rápido, porque a gente tem que ter... E observe um detalhe, tá? O Isaías de Francisco Morato, ele também chegou a participar lá do Ministério Jandira, tá? Agora, por que ele, quando ele participou do Ministério Jandira, se ele tem essa opinião de que o Samuel Trevisan estava utilizando o nome indevidamente da congregação para poder tirar pessoas de lá, para enganar as pessoas, tirar as pessoas da congregação e levar para Jandira, por que o Isaías, na época que ele estava lá em Jandira, por que ele não falou isso na cara do Samuel? Por que só falou agora, depois que agora tem uma igreja dele e assim por diante, né? Por quê, né, Isaías? Por que você não falou na cara dele? Ô, seu Samuel, você tá enganando o povo aí, ó. Não, é que você participou também disso, né, ô Isaías? De certa forma, você também participou. Você aprendeu, na verdade, isso, né? Se você for observar, né? A grosso modo, né? Vamos falar a verdade um pro outro, né? Se você não falou, agora você tá falando depois de anos que você saiu de lá, e aí você foi abrir uma igreja para você e você tá falando agora, você já tinha essa percepção. Por que você não falou na cara dele? Ah, não, né? Mas ele tá te acusando que você tá fazendo a mesma coisa, viu? Então, quer dizer, você aprendeu bem a lição. Diga-se por passagem. Vamos lá. Tem que ter esperteza para mudar. Tem que ter esperteza para mudar, tem que ser inteligente, tem que ser rápido. Se nós temos a guia de Deus, você tem que entender. Agora, o que você está fazendo, colocar CCB na tua igreja, desculpe, mas eu acho que é uma fraqueza. Que é um debate. Aí o Samuel Trevisan, ele apela de novo pro espiritual, né? Não, é que nós mudamos o nome da congregação por guia de Deus. Aí tem que ter guia de Deus, aí vai rapidinho e tal. É a mesma coisa da revelação do anjo lá, né? Mesma coisinha, né? Entendeu? Então, no momento certo, Deus mandou o Espírito Santo e o Espírito Santo foi lá e guiou a gente poder tirar a placa da igreja. O que eu acho interessante de vocês, sabe o que eu acho interessante? De você, do Isaías e do Samuel Trevisan, é que está escrito na Bíblia que o Espírito Santo, a função do Espírito Santo é fazer com que as pessoas se lembrem das palavras de Jesus. Está escrito lá. Vou deixar o Espírito Santo para que vocês possam lembrar das minhas palavras. Essa é a função do Espírito Santo. A função do Espírito Santo não é mostrar para vocês que vocês têm que abrir uma igreja, qual é o nome da igreja. Não está escrito isso na Bíblia. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Inventários de Salomão? Inventários de Samuel? Inventários de Isaías? Não está escrito isso, que o anjo era designado para poder, Isaías, eu estou revelando aqui a você que é para você abrir uma igreja CCB. Senhor, mas é a congregação que está no Brasil? Glória a Deus, não é a congregação que está no Brasil. É criaturinhas do Cubo Fando. Vamos colocar assim, criaturinhas do Cubo Fando, pronto. Aí sim, glória a Deus, Deus me revelou uma igreja aqui da criaturinhas do Cubo Fando. Pronto, eu vou abrir essa igreja aqui, desde que seja CCB, porque aí eu abrevio tudo, jogo na rede, aí todas as pessoas vão achar que o meu vídeo é da CCB, todas as pessoas que vão achar que a minha igreja é da CCB, mas quando chegar lá só tem criaturinhas do Cubo Fando. Pronto. Glória a Deus. Foi Deus que me revelou isso aqui. Pode patentear esse nome aí, viu? Eu autorizo. Vamos lá. A gente está conversando. Não, mas é uma fraqueza. Não precisa nem pedir desculpa. Agora eu preciso falar uma coisa pro senhor. O senhor falou que eu tô levando por causa de um sonho. Dá esses cortes aí, pelo amor de Deus. Não vai cortar, não. Tá ouvindo. Tá. Não, eu Tem te alguma amo, coisa? você sabe que eu te amo. Mas você quer que eu fale o que você quer que eu fale pra você o que você quer ouvir? Eu quero que o senhor fale a verdade. Não, eu também não. A verdade. A verdade eu não falo, mas o que eu penso eu O falo. senhor não fala a verdade? Não, essa verdade... Fala a verdade? Olha o que ele falou aqui. Vocês viram aqui que ele falou? A verdade eu não falo, mas eu falo aquilo que eu penso. A verdade eu não falo. É complicado esses líderes religiosos, né? Que complicado, né? Samuel Trevisan acabou de falar aqui, ó. Não, a verdade eu não falo, eu falo aquilo que eu penso.
É complicado, Samuel. Vamos Não, lá. é verdade. O que eu tô falando pra mim é verdade. Pra Não, você tem e pra quem três, tá ouvindo... não, tem três Não. verdades. Tem a sua verdade, a minha verdade e E a a do verdadeira verdade. Não, a verdadeira verdade, se Ah. você falar que você fala a verdadeira verdade, você está cometendo uma inverdade, porque nós somos frágeis humanos. Mas não fala a nós verdade? estamos na Terra. Eu estou falando Errar, todo mundo erra. Agora, eu falar a estou verdade. falando a é verdade. verdade dentro do meu conhecimento. Claro, Agora, mas, na a verdade, minha verdade, a sua verdade. a minha verdade para você pode não ser. Não, mas E se o do senhor irmão lá tiver- que está me ouvindo, Você vê que eles estão no debate sobre a verdade, né? Que eu entendo isso aí, que não existe a verdade absoluta, né? Só que para um líder religioso, a verdade deveria ser as palavras de Jesus. O próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eles tivessem baseado nas palavras de Jesus, eles não estariam nesse embate aí, um olhando para o outro e falando assim: você é um enganador, você está mentindo para as pessoas. Eles não estariam nesse embate aí. Entendeu? Se a verdade deles fosse as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, eles não estariam nesse debate aí. Entendeu? Mas como a verdade deles, um tem uma verdade, outro tem a outra verdade, então é por isso que gera essa treta aí, ó. Deus revela a placa da igreja para um e revela outra placa para outro, pronto. O rebanho não é o mesmo. Não é o mesmo. Não adianta. Ah, todos nós somos cristãos. Então junta as igrejas. Ah, não tem como juntar porque um é pentecostalista e o outro é travadorista. Vamos lá. Mas se o senhor tiver na verdade, a verdade prevalece. Agora, se for mentira, aí a mentira tem perna curta. Como que uma pessoa, um pastor que Ixi, tem pastor de todo quanto é gente. Você acabou de falar aqui que eu sou fraco. Eu estou falando falando de mim, não falando dos outros. Ó. Estou falando da minha pessoa. Como que eu faço? E outra, eu tenho 71 anos, fui criado na Cristã do Brasil, saí, sou casado com uma esposa, eu faço o ano que vem agora, em junho, eu faço 50 anos de casado, sou pai de 3 filhos, tenho 9 netos e sou um pastor. Pra que eu vou mentir? E não tem diferença nenhuma. E pra que eu vou falar com a verdade? Não tem... Aqui, ó, aí ele fala assim, pra que eu vou mentir? Pra que eu vou faltar com a verdade, né? Vamos só ouvir mais uns trechos aqui. Aí você vê que ele coloca o currículo dele. Não, porque eu sou pai disso, eu tenho tal idade e tal, não sei o quê. E isso tudo é para poder dar um embasamento naquilo que ele está falando. Tipo assim, ó, me respeita. Eu sou um homem de 70 e poucos anos de idade, eu sou um pai de família, eu sou um líder religioso, então para que eu vou falar mentira? Entendeu? É como se as pessoas de 70 anos, pais de família, ou vô e assim por diante, como se nenhuma delas mentisse, entendeu? É mais ou menos isso que ele está falando. E nenhum líder religioso não mentisse. Vamos lá. Não tem diferença nenhuma de pessoas que também não venceram na vida, infelizmente, que tiveram alguns problemas. Eu não falei de vencer na vida, Agora eu tô vamos falando lá. de família. É, mas tem pessoas que você está misturando vencer na vida, dinheiro... Nós estamos falando, vencer na vida não é dinheiro. E outra, o dinheiro é muito pequeno perto da saúde, perto da família. Nós não estamos falando de dinheiro aqui. Nós estamos falando de vencer na vida. Parabéns. Então o senhor é pai, é avô, é esposo e parabéns pro senhor. Mas teve muita gente que não teve essa sorte do senhor que também está lutando para vencer. E isso não faz o senhor ser melhor do que ninguém. Pronto. Não faz ser melhor que ninguém e respeito as pessoas que não tiveram a sorte que eu tive. Isso aí, exatamente. É isso que nós estamos falando. Com duplo respeito. Vamos voltar ao assunto de que nós estamos enganando. Vamos lá. Eu não cheguei. É que coisa estranha, né? Respeito às pessoas que não tiveram a sorte que eu tive. Né? Pior que na Bíblia dele está escrito que é Deus que dá, né? Não é Deus que dá a riqueza, a pobreza, segundo a Bíblia, né? Aí ele fala que foi a sorte que é complicado, dá glória para a sorte, né? Mas tudo bem, isso aí. Aqui e falei assim, Deus me mostrou esse nome, eu tive a revelação, o anjo desceu. Nada disso. Eu falei para o senhor com toda honestidade, como eu estou falando aqui para a câmera, com toda honestidade, que eu tive um sonho com esse nome e iniciamos o trabalho com esse nome. O senhor não. O senhor falou que Deus mostrou ir para o Ministério Jandira, depois o senhor falou que Deus mostrou o senhor reconduzido para... os irmãos me reconduziram para a congregação cristã. Vocês ficam aí, tem vídeo do senhor, hein? Tem corte. Vocês ficam aí na CCA, Deus que abençoe vocês e o irmão... Você está entrando em outro assunto, então. É o mesmo assunto. Não, o senhor está falando de ir e voltar e a verdade. O senhor... Olha só, o Samuel Trevisan tropeçou de novo, gaguejou de novo. Por quê? É nesse momento que ele oxigena o cérebro para dar a resposta.
Ou o Samuel Trevisan, ele vai querer voltar novamente para aquela questão de abrir igreja, que ele chamou o Isaías de enganador, ou ele vai continuar nisso, nessa conversa sobre ter saído da CCB e ele vai dar uma resposta final. Quer ver? Ó, olha só. Você está fugindo da conversa. Não, estamos na mesma conversa. Não, você está O fugindo. senhor está falando de Deus mostrar. Deus mostrou que o senhor sairia, Deus mostrou que voltava. Não, vamos chegar lá. Vamos lá. Vamos chegar lá. E com todo respeito, tá parecendo conversa de porta de boteco, né? Não tá aparecendo? Com todo respeito à pessoa deles. Mas tá parecendo aquelas conversas de porta de boteco. Não chega nada, não chega em lugar nenhum. Entendeu? É falando sempre coisas que não edificam, não melhora a vida de ninguém. Samuel Trevisan poderia estar ali dando uma aula de como é que ele ganha tanto dinheiro, né? Para ensinar para as pessoas, ó, eu ganho dinheiro dessa forma aqui, ó. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos chegar lá. Eu falei de nome. Porque você falou que você sonhou com o nome. Isso. Congregação Cristã Apostólica, Comunidade Cristã no Brasil. Isso. E você falou para mim lá 9 anos atrás, e eu falei que não. Exatamente. Porque eu não queria. Então vocês veem, faz 9 anos que está falando isso aconteceu, faz 9 anos que eu não quero te enganar. Você vem na minha igreja, você vem na CCA, você não vem na CCB, você vai na CCA. Ele não. Ele está colocando Comunidade Cristã Apostólica. Não. Comunidade Cristã no Brasil, Apostólica do André. Comunidade Cristã no Brasil, que é igual. Comunidade Cristã no Brasil, CCB. Sabe para quê? Para ver se pega os coitadinhos. Isso é uma ignorância. Perdão, eu acho que o irmão foi fraco nisso daí. Você quer ter uma igreja? Coloca o nome na igreja. Eu levei uma chamada, porque quando eu apanho, eu respeito as pessoas que me batem. Quando teve a briga do nome, de quando eu saí, que eu teve a guerra jurídica, um advogado do braço me abraçou e falou assim: Samuelzinho, muda de nome, Samuelzinho. Falou com todo carinho para mim. E eu não ouvi ele. Deixei Congregação Cristã, Ministério de Jandira. Deve ter ouvido ele, devia colocar nome de... Entendeu? Mas aquele trechinho, congregação, aquilo lá tá encarnado na gente, não saiu. Mas Deus vai me libertar. Deus vai me libertar. Deus vai libertar ele do nome CCB. Deixa eu só tirar aqui esse vídeo, porque eu tenho outro vídeo para mostrar para vocês, tá? Então, vocês podem observar aqui, gente. Então, o problema aqui é que o Isaías foi acusado de ser enganador, né? Ser um enganador. O Samuel Trevisan colocou aí que o Isaías ele é um enganador. Só que é o seguinte, agora eu vou colocar aqui rapidinho